Prontinho. Boa noite a todos. Esperamos e contamos muito que Cristo continue nos abençoando hoje e sempre, né? Principalmente nessa noite tão gostosa. E muito agradecidos que estamos pelo nosso anjo de guarda ter nos chutado até aqui, porque muitas vezes a gente nem consegue vir. Realmente eles empurram, eles têm um sacrifício imenso para nos trazer, porque assim como nós, eles estão aqui para evolução. E eles dependem muito da nossa pessoa, porque evidentemente como nosso companheiro de viagem, nós somos aqueles que vamos conduzir a evolução. Olha a responsabilidade que temos e às vezes nem pensamos nisso, né? Mas algumas pessoas já nasceram sabendo. Uma grande maioria, principalmente nos dias de hoje, que as pessoas já têm toda aquela bagagem espiritual, né? Que é só uma questão, mais uma estudadinha para ficar aí mais o bam do pedaço, né? E às vezes não dá a atenção necessária para aquilo que tem que fazer. Nós temos um exemplo, hoje vamos falar, na verdade, de exemplos, né? Não muito de história, nem muito de Jesus, porque Jesus é o nosso exemplo máximo. Jesus é tudo aquilo que nós precisaríamos ser, né? Como a gente não chega, na verdade, Jesus nos deixou alguns exemplos. Por exemplo, como o Chico, né? Que esta casa homenageia ele como um patrono daqui, né? Usando toda aquela luz dele, acredito eu, que ele dá o maior apoio, dá a maior bênção para que a gente realmente continue com esse espaço, né? Devem buscar aqueles amigos dele para vir, para poder dar essa força que nós precisamos. O Chico é um grande exemplo, né? O Chico, quando o Chico nasceu aqui no Brasil, foi exatamente porque ele tinha que dar uma contribuição para ajudar o Brasil a ser realmente a pátria do Evangelho, coração do mundo. Aí a gente fica numa dúvida muito grande, né, de pensar, poxa, mas nunca vai chegar o Brasil pátria do Evangelho? Nunca vai chegar o Brasil pátria do Evangelho. O Brasil sempre foi a pátria do Evangelho. Ele já vem sendo, até na época dos degredados portugueses que vieram para o Brasil colonizar esse país, a pior estirpe de Portugal foi mandado para cá e a gente fica lá esperando até hoje que os anjos desçam para dizer, ai, o Brasil é a pátria do Evangelho. Não, o Brasil é a pátria do Evangelho porque aqui se faz a grande evolução. É aqui, é o povo daqui que está aqui, que tem a obrigação da evolução. Por isso, estamos aqui para pagar mesmo, né? Para pagar todas as dívidas. E cada encarnação nossa, se a gente continua no Brasil, eu falei que se for para pagar, eu vou ter que nascer mais umas 15 vezes aqui, porque tá pouco, hein? Ainda tá muito pouco, tô pagando muito não. E vocês vejam a quantidade de pessoas, né? Padre Cícero, todos eles vieram numa luta imensa. E nós temos, né? O que vai fazer aniversariar, se fosse vivo, estaria com 180, lá vai, fumaça, né? Acho que 187 anos, por aí, 183, eu não sei. Que é o Bezerra de Menezes, que aniversaria amanhã, dia 29, amanhã, dia 29. Bezerra foi assim, né? Ele era de uma família rica, abastada, não? Mas esta família, todo o pessoal da família, principalmente todos os homens, porque naquele tempo, em 1800 e Guaraná de Rolha, que ele nasceu, 1831, ele já tinha irmãos bem mais velhos, né, quando ele nasceu. Toda a família, os homens, eram todos advogados, políticos e advogados,
comerciantes, e todos eles trabalhavam muito nisso daí. E o pai punha a maior esperança no Bezerra, porque ele era muito estudioso. O pai dele tinha ali, ele era um menino muito calmo, muito tranquilo, muito ponderado era o Bezerra. O Bezerra era um cara muito ponderado, muito cabeça, né? Bastante pensamento. Não era desses caras assim, né? Que vai aos trancos e barrancos tomando atitude, não. Então, a família punha a maior esperança nele, achando que ele iria continuar, porque havia muitos negócios da família. A família tinha terras, tinha um monte de coisa. Aí ele chega para o pai e fala, não, eu quero ser médico. O pai quase morre, quase tem uma síncope cardíaca, porque, mas você vai ser médico, ninguém na família é médico. Aí um irmão dele, muito engraçado, muito brincalhão, virou e falou assim, olha, é melhor você não ser médico, porque eles eram muito católicos, todos eles, né? É melhor você não ser médico, porque se você curar uma pessoa, a pessoa vai dizer que foi Deus. Você não vai ganhar nada com isso. E se você não curar, a pessoa vai dizer que é você. Você ainda pode acabar se complicando e tendo um processo e a gente tem que correr em seu auxílio. Porque eles eram todos advogados, vamos ter que advogar uma causa perdida. Aí Bezerra, não, mas eu quero ser médico. E o pai dele ficou muito entristecido. Em todo caso, como foi a escolha do filho, ele falou, não, eu quero ir para o Rio de Janeiro para estudar lá. Imaginem vocês, o cara sai de lá do Nordeste, do fundão do Nordeste, ele levou nem sei quantos dias, acho que um mês para chegar no Rio de Janeiro, de navio, para vir para o Rio de Janeiro. E ele veio. Evidentemente, qualquer comunicação com a família, não preciso dizer para vocês a distância que é. Então, quando ele chegou no Rio de Janeiro, que ele viu toda aquela coisa linda, né, aquela paisagem maravilhosa, porque ele era de uma cidadezinha pequenininha do Nordeste, né? Então, uma cidade minúscula, que não tinha, né, grandes coisas. Quando ele vê toda aquela coisa do Rio de Janeiro, nossa, ele fica extasiado, e aí dá uma tristeza muito grande nele, e uma solidão muito grande, que acompanha ele por muitos anos, essa solidão. Por isso, talvez ele tenha estudado tanto, ele tenha se aplicado tanto, né? E ele estudava sem parar. Quando ele já foi lá, já tinha as melhores notas. Ele chegou num dia no Rio de Janeiro, no dia seguinte ele já estava se matriculando para as aulas da faculdade. Foi dos primeiros, né, a se matricular. E ele, mesmo estudando, ele falava, bom, agora é minha hora de lazer. Já estudei, já resolvi tudo, já sei a matéria, já estou bem, né? Ele tinha as melhores notas. Ele falou, agora eu vou para a minha diversão. O que era a diversão dele? Se enfiar lá dentro da Biblioteca Nacional, que tinha sido constituída, né, recentemente. Tinha livros que não acabavam, mas ele ia estudar advocacia, ia estudar política, que ele amava a política. E ele, na verdade, ele foi político desde menino, de criança, ele já discutia e achava aquilo uma coisa muito importante, o que ele trazia de vidas passadas, inclusive. E não pensem vocês que a vida dele foi tranquila, porque, claro, o dinheiro acabava. E até que ele conseguisse receber algum dinheiro da família, alguma assistência da família, demorava tanto, gente, que se ele não corresse, ele ia passar fome. Certa vez, então, e tem muitas histórias dele a respeito dessa época, né? Mas principalmente uma, né, que uma vez ele alugava uma casa belíssima, né, assim, que ele queria ter o conforto da casa dele, ele queria se lembrar de como a casa dele era cheia de pé de fruta, essas coisas, e ele fez a mesma coisa no Rio. Alugou uma casa lá, que não era tão grande, evidentemente, e lá tinha pé de fruta, onde ele se distraía cuidando do quintal, cuidando das coisas, né. Um belo dia, ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Ele estava completamente sem dinheiro. Aí ele falou assim, puxa, aí ele começou a ver o Evangelho, né, estudar o Evangelho. Naquela época ele já era muito afeito às coisas do Espírito, né, a procedimento. E ele está lá estudando o Evangelho, preocupado, né, assim. Mas ele falou, Deus há de prover, não sei o que lá. Nisso alguém chama, ele vai atender a pessoa vai e fala, olha, eu estou aqui porque eu preciso que você dê umas aulas, né,
e que eu preciso dessas aulas para completar, não sei o que lá, que eu estou muito mal nessa situação, eu não tenho condições, não sei o que tem, quanto que você cobraria? Ele falou lá o preço dele, que ele achou mais justo. A pessoa falou, não, eu vou te dar tanto de dinheiro, e pagou adiantado. Ele ficou abismado. Combinaram para o dia seguinte a pessoa vir para ter as primeiras aulas. E aí, todos os dias, por um bom tempo, a pessoa naquele horário teria as aulas. A pessoa nunca mais apareceu. E ele procurou essa pessoa e ele ficou arrasado de ficar com o dinheiro. Aí ele falou, acho que é Deus que está provendo, porque não achou nunca mais a pessoa, ninguém conhecia. Ninguém sabia de quem era a tal da pessoa, apesar dele ter o nome, sobrenome, ninguém sabia. E ele falou, bom, o negócio é o seguinte, eu estou precisando do dinheiro, eu vou pagar. E pagou lá as dívidas dele. E outras vezes mais, né? Muitas vezes, durante o estudo dele, que ele se apertava, aparecia sempre alguém para pedir umas aulas, porque ele tinha muito conhecimento. E começou a ganhar dinheiro com isso. E assim ele vivia, né? Dava para ele manter o sustento dele, e ele foi. Mas sempre uma vida muito simples, né? E ele foi trabalhando e estudando, e depois ele passou, inclusive, a dar aulas, e foi atendendo. E foi exatamente por ele começar assim, né? Ele pegava um dia da semana, depois de formado, um dia da semana ele atendia todo mundo que não tinha condições. Então era de madrugada até de noite. E aquilo eram filas imensas e ele lá atendendo. Aí depois um dia não dava mais, passou para 2 dias. Aí no final ele já estava a semana inteira, ele estava atendendo, inclusive de final de semana. Mas ele falava, vocês me deixem então à noite para que eu possa continuar com a minha vida política. Então ele começou de verdade, né? Aqueles que tinham alguma condição de pagar a consulta, pagavam, o mínimo que pudessem pagar. Quando ele começa, depois de um certo tempo, a distribuir remédio, porque a pessoa ia lá, precisava do remédio, o que ele ia fazer? Aí ele começava a dar remédio. E aí o dinheiro ia embora, até um dia que uma pessoa chegou muito mal, muito doente, sentou-se lá e ele viu que a pessoa estava numa situação muito difícil e que provavelmente morreria, se ele não acudisse. Aí ele falou, olhou para um canto, para o outro, ele já tinha dado tudo, já não tinha mais nada para dar. Aí, na mão dele, o anel de formatura, de médico. Ele não teve dúvida, né? Ele arrancou o anel, deu para a pessoa, falou, olha, vai lá, na botica, lá na farmácia de antigamente, farmácia com PH, se é que chamava farmácia, né? Mas acho que nem existia esse nome, acho que era botica mesmo, né? E deu o anel, falou, vai lá, certo? E um dia eu resgato esse anel. Eu não sei, não tive notícias, eu nunca mais li se ele realmente resgatou esse anel. Acho que não resgatou e acho que ficou por isso mesmo, não fez diferença na vida dele o tal do anel que ele ganhou. Ele tinha ganho esse anel da família quando ele se formou com uma grande honra, porque foi a melhor nota desde o primeiro mês até o último mês, ele foi a melhor nota da faculdade, ele jamais teve qualquer nota que não fosse a melhor. E apesar dele estudar sozinho advocacia e ter um grande conhecimento na advocacia, de ter feito alguns processos para salvar, evidentemente não era para ganhar dinheiro, era para salvar alguns que estavam injustiçados como sempre. Por isso que eu digo para vocês, Bezerra, atitude do Bezerra de Menezes. Aí Bezerra morre. Vocês pensam que foi para o céu, com sapato e tudo? Foi não, gente. Nenhum de nós vai. Nenhum. Infelizmente. Eu achava que quando eu morresse, só o fato de eu morrer, já São Pedro ia mandar jogar aquele tapete vermelho, ó. Sá, né? Chua, botar os anjinhos tudo para me receber. Fala sério. Tanto anjinho lindinho tocando trombeta para me receber que eu mereço. Mas não mereço, gente. Porque atitudes
condições, né? Imaginem que naquele tempo o Bezerra tinha toda a condição de ser muito mais calmo, porque a violência era menor, né? E a esperança de que nós realmente fôssemos a pátria do Evangelho, porque era muita gente em evolução. Hoje a gente vê a dificuldade que nós temos de evoluir, cada um de nós. Eu não sei se eu já contei para vocês que teve uma grande época da minha vida, né? Eu costumo dizer que eu não posso dizer que quando eu era pequenininha, porque aí foi uma falha de Deus, né? Que Ele não me deixou crescer, onde já se viu. Eu nem posso dizer que eu era pequenininha, porque eu continuo pequenininha, quer dizer, não falhou, o negócio falhou. Então, eu tinha um amigo que falava assim que para mim Deus tinha mentido. Porque ele fala para todo mundo, vai filho, evolua, cresça, no meu cresça falhou. Então ele mentiu para mim. Quando ele falou evolua, parou aí, porque crescer não cresceu. Eu passei por muito tempo, principalmente na minha infância, que eu achava que eu tinha uma missão espetacular. Olha, gente, naquele tempo não tinha TV Globo, mas tinha o rádio, então eu achava que iam falar de mim no rádio, nossa, que todo mundo ia saber de mim, do espetáculo que eu era, dada a missão que eu tinha vindo desenvolver na Terra. Desde criança eu sonho com essa missão. Minha avó muito católica, e a gente tinha que ser católico para agradar a avó, né? Então a gente tinha que ir na missa, a avó ainda perguntava, mas você foi mesmo na missa? Como que o padre estava? A gente tinha que falar qual era a roupa do padre, que ele usou naquela missa lá. E era dura, velho. E a velha queria que a gente fosse mesmo. E aí, gente, eu já era, acredito eu que eu já era espírita naquela época, né? Apesar de que não sou espírita nem hoje. Imagina, me falta muito gabarito, mas sou metida pra cachorro, porque eu falo, olha, eu sou espírita, né? Eu posso não ser, mas eu falo. Nossa, falo com aquela, né, empolgação. Aí eu achava que eu ia ter aquela missão maravilhosa. E aí, gente, crescer não cresci, mas fui ficando velha. E cadê a missão? E missão não vem. Uns tempos atrás, recebi, né, como se Jesus fosse mandar alguma coisa pelo WhatsApp. Vocês podem esquecer disso, tá? Jesus não entra na internet para mandar mensagem nenhuma e é tudo bobagem. Você reza não sei quanto. Esses dias eu mandei para os amigos, né? Assim, tem um dinossaurozinho, gente, mas ele é tão feio, tão pobrinho. Tá lá escrito assim, recebi, já passei para todo mundo ver se toca, né? Aí tá lá, ele não traz dinheiro para ninguém, não dá felicidade, não dá azar, não dá nada, mas ele é tão tadinho. Então, poxa, recebe um coitadinho aí, né? Porque ele é muito tadinho. Então, gente, eu fiquei abismada de ver que eu recebi uma mensagem contando do Bezerra lá na pátria, né? Na casa de Deus. Que ele estava lá depois de muitos anos, gente, de sono e tratamento. Por quê? No caso dele, ele não ficou perambulando pelo umbral, naquele sofrimento que o caso de muitos de nós que não estamos controlando o nosso coração, nosso pensamento, nossas atitudes, né? Mas ele teve muito tempo de tratamento. Porque lá a coisa, quando chega lá, é demorado. Lá é demorado. Isso daqui, a vida aqui é um piscar. Pronto, já foi. Já acabou a vida. Aí chega lá, tudo é bastante demorado. E ele ficou naquele tratamento. Quando ele saiu do tratamento, que levaram ele, né, para conhecer o hospital onde ele iria trabalhar, né, que ele falou, nossa, mas eu não mereço esse hospital maravilhoso, do qual ele está até hoje lá, onde ele faz todos os trabalhos dele. Ele continua médico dos pobres, dos necessitados, dos desamparados, e é a ele que a gente tem que recorrer sempre, que a gente necessita, e nunca esquecer de nos doarmos a ele,
ao hospital dele para ele nos utilizar da melhor forma possível, utilizar todas as nossas energias. A gente tem que mandar para a casa dele, para o hospital dele, para que ele possa, inclusive, naqueles momentos que nós estamos mais bonzinhos, né, que a energia está mais limpa, não custa nada para nós. Aí diz que tinha lá as irmãs de caridade que cuidam dos doentes. Então uma delas falou assim: Bezerra, estão chamando você para falar com você. Mas aqui, quem que me conhece? Falou: não, é para você sair aqui, que o hospital tinha assim uma sacadinha, né? Assim, mais ou menos, um nível um pouquinho mais alto que a calçada, pouca coisa. Mas aqui na sacadinha que estão esperando, já faz tempo que eles esperam você sair do seu tratamento, porque eles gostariam de falar com você. Bom, ele chega lá, uma multidão imensa, gente, aplaudindo ele, agradecendo por tudo que ele fez. Ele falou: não lembro que fosse tanta gente assim. Ele lembrava de um outro, aí ele olhava e falava: meu Deus, mas eu nem conheço esses rostos. Ele ficou encantado com aquilo. Ele falou: mas eu não mereço. Não é possível que eu fiz isso. Eu não fiz. Em sã consciência, esse povo é isso que, né, não está batendo bem. Mas ele realmente tinha feito. Todas aquelas pessoas tinham recebido, né, por seu atendimento físico, atendimento espiritual, que ele fazia muito atendimento espiritual, né? Então, e eu, né, falei: não é possível que eu vou ficar sem saber a minha missão. Poxa, Bezerra teve essa missão, o Chico teve aquela missão. Pô, o Chico andava, coisa que me magoa. Olha, o Chico andando com o Emmanuel para lá e para cá, e eu, cadê o Emmanuel para mim? Quando o Chico morreu, eu falei: nossa, agora o Emmanuel é meu, certo? Gente, não deu certo, eu não consegui entender o Emmanuel de jeito nenhum. Ele mandou o auxiliar dele, depois o auxiliar, foi perdendo a luz. De todos aqueles auxiliares que ele tem, a luzinha do último que ele me mandou era tão pequenininha e nem assim eu consegui compreender o que ele falava. Foi embora porque falou: ela não vai ter capacidade para tanto. Então, perdi o Emmanuel. Eu falei: puxa, mas pelo menos o Bezerra, eu tinha que fazer alguma coisa espetaculosa. Tem que ser maravilhoso. Eu falei: nossa, agora tem a Globo. Já pensou? Eu saí na Globo, gente, por causa da minha missão? Eu falei: nossa, já pensou que maravilha? Olha, é o sonho de qualquer um, ter uma missão que sai até na Globo. Muito bem. Aí eu tenho um amigo, né? O amigo falou assim para mim, de verdade é uma amiga, já me cutucou aqui, que não dá o sexo. Não tem esse negócio de gênero aí não com esse pessoal, viu? Esse pessoal não gosta muito, não, isso daí. Bom, aí ela virou para mim e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, você quer saber sua missão? Eu vou te contar a sua missão. Nossa, gente, eu falei: é agora, né? Agora eu vou praticar mesmo, porque eu vou passar na Globo. Pô, eu fiquei na maior emoção, né? Ela falou: amanhã eu venho te falar. Amanhã eu te falo. Aí, no dia seguinte, ela veio e disse o seguinte para mim: olha, a sua missão é a seguinte, exatamente igual à missão de todos que estão nessa terra. Poxa, que missãozinha. Mas igual a de todos. Cadê meu destaque? Ela falou: não, exatamente igual. Todos nós, não importa quem, estamos passando por aqui, por mais iluminado que sejamos, só teve um que a missão dele foi vir dar o exemplo, foi vir demonstrar o amor, foi vir demonstrar como a gente tem que fazer, certo? Só ele. O resto, todos nós viemos para evoluir, por mais evoluído que estejamos. Não tem. Evoluir. Eu falei: ixi, que missãozinha. Essa eu tô falhando. Vou dizer para vocês: olha, tô devendo, hein? Porque evoluir tá difícil. É difícil evoluir. Nós todos temos uma missão, gente. Somos todos irmãos em evolução. E tínhamos que nos abraçar nisso. Tínhamos que evoluir. Eu falei: bom, tudo bem. E aí? Mas e o que eu estou fazendo? Não sabe? Falou assim: o que você está fazendo é pouco. Bem pouquinho. Mas dá para subir alguns degrauzinhos. Mínimos, mas dá para subir. Falou:
Eu falei assim, mas então o que eu tenho que fazer, né, para evoluir? Vamos, já que está aí, o negócio é esse, quero evoluir rapidamente, quero evolução rápida, né? Já quero começar a ter asa, né? Manja aqueles brotinhos de asa, já pensou que belezinha? Começar a crescer uns brotinhos de asa, sair aquela zona, eu já virar, né? Já vou virar anjo, vou pro céu de asa e tudo. Ela falou assim, olha, só que Deus disse o seguinte, você pode escolher o caminho e a ferramenta para a sua evolução. Essa é a sua escolha. Eu falei, poxa, ele tinha que deixar alguma coisa para escolher. Eu nunca escolho nada certo. Eu sempre escolho o errado. Podia falar, não, você já faz isso e acabou. E ponto final, você vai evoluir. Podia vir com uma missão mais declarada, né? Eu falei, tá bom, e qual que é o caminho? Ah, bom, isso daí você vai descobrir, isso daí é problema seu. E eu sempre digo para vocês que eu, todas as noites, esta mesma entidade disse o seguinte para mim, você todas as noites, não importa saber se você estudou o Evangelho, se você botou água e santificou a água, bebeu a água, não importa saber se ajoelhou, se não ajoelhou, você tem que ler o Evangelho em voz alta, um trecho, aonde se abrir, um trecho em voz alta antes de dormir. Eu falei, isso já tem anos isso. Até já acho que contei para vocês que passei aí não sei quantos meses lendo O Duelo. Só abria nesse O Duelo. Quase me matou de tanto ler esse O Duelo. Muito bem. Eu falei, mas como que eu vou ler o Evangelho? Ele falou, em voz alta. Eu falei, não, mas eu vou deitar, vou sentar, vou ajoelhar. Tá, planta bananeira. Se você conseguir ler o Evangelho plantando bananeira, está por sua conta. Tudo bem. E eu venho fazendo isso já há muitos anos, tem uns 10, 12 anos, sei lá, que faço isso. Todas as noites antes de dormir, eu leio um trechinho do Evangelho. E foi lá. Um dia eu falei para ela, putz, eu estava lá sentada pensando na minha missão. Eu falei, mas, gente, que coisa difícil. Você no Brasil, saber que você tem que evoluir com tanta gente ruim, fazendo tanta coisa. E eu lá com aquele pensamento, e essa pátria do Evangelho que não vem, que eu queria muito a pátria do Evangelho, para estar num país pátria do Evangelho. E eu estou num país pátria do Evangelho. Aqui acolhe-se todos os espíritos, inclusive o meu, que são tacanhos, difíceis para evoluir, gente. Aqui o Brasil, a Terra, é o orbe de maior evolução que tem, porque nós estamos num planeta de regeneração. E o Brasil, gente, vocês não fazem ideia da evolução, da magnitude da evolução que a gente pode ter. É só a gente melhorar todos os dias um pouquinho. Muito bem. Aí eu estou lá pensando na minha missão. Mas eu precisaria, né? Eu estou lá pensando no Bezerra. Eu falei, será que eu vou achar uns rostos amigos? Aí já pensei no pessoal que vai tudo morrer antes de mim, né? Depois vai falar, ela fazia palestras maravilhosas. Se vocês não falarem, porque vocês todos vão ter que morrer antes de mim, claro. Para eu chegar depois em grande estilo. Assim não dá certo, gente. Não vai ser legal. Tem dó de mim, vai. Muito bem. Aí estou eu lá, pensando, falando, putz, nunca vou ser um Bezerra, né? Porque não tenho nenhuma paciência. Não ajudo nada, eu não corro nada atrás dos outros. Tinha que fazer muito, mas eu faço o mínimo, né? Não vai dar certo isso, não sei o que lá. Eu falei, meu Deus, eu tenho que escolher o caminho e a ferramenta. Qual que é o caminho? Que ferramenta? Que coisa? Eu já pensei, vou fazer uma reforma íntima. Mas cada vez que você vai mudar, fala a verdade se não dá uma canseira imensa. Quando você pensa que você tem que mudar, gente, é tão difícil aceitar a mudança. Você já pensou? Eu vou ter que, nossa, ser uma sogra maravilhosa. Oxe, imagina vocês, não é? Isso é difícil. Como que vai ser sogra maravilhosa? Nossa, uma companheira incrível, quase que bate no marido todo dia. Oxe, eu falei, tá muito difícil, fala a verdade. Não, nem muito difícil. Eu falei, eu não sei como que eu vou fazer. Que caminho eu abro o Evangelho, gente. Vou ler o Evangelho? Olhei e falei, não acredito no que estou lendo. Jesus está aqui. Ele diz para mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, gente. Só Jesus é o caminho. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Qual é a ferramenta que Ele nos deixou para chegarmos ao Pai? O Evangelho. Nós temos a chance e a oportunidade de sermos um Bezerra de Menezes, de sermos um Chico Xavier, de sermos uma Madre Teresa, que eu até hoje não sei por que, por exemplo, eu fico indignada com a Madre Teresa, né, pelas notícias que a gente recebe de lá da nossa terra querida, né, que a Madre Teresa, que não há nenhuma necessidade dela reencarnar em lugar nenhum, ela já se colocou na fila de reencarnação num orbe que está muito mais atrasado que a Terra para ajudar no desenvolvimento. Você está vendo o desapego. O caminho, a verdade e a vida que ela tem para levá-la até o Pai. Quer dizer, muito egoísta ela, porque ela quer já logo chegar do ladinho do Pai, né? Oh, mas que falta de juízo dessa mulher. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês? Todos nós podemos, como disse Jesus, vocês poderão fazer muito mais do que eu faço. É só ter a fé. Vocês farão muito mais do que tudo que eu fiz. E ele, gente, só fez. Ele não parou para escrever nada, ele não teve tempo de escrever, ele não foi para reunião, ele não contatou, não, nada. Ele simplesmente ensinava. E ensinava por seus próprios procedimentos. Por isso que eu digo para vocês, que tem uns trechos do Evangelho que eu acho que deveria até ser cortado, porque é muito, não tem nada a ver com o Cristo, a gente sabe disso, a gente sabe que é problema de tradução, é problema de escrituração, que escreveram muito depois da vida dele, né? Muito depois, porque ninguém tinha tempo, junto com ele, ninguém tinha tempo para ficar escrevendo o que ele estava fazendo. Ninguém anotava nada. Não tinha. Tudo aconteceu após a morte dele, onde os apóstolos, onde os discípulos se sentavam e lá escreviam pela saudade, pelo amor, pela necessidade de continuar vivo, pelo próprio medo que passavam, porque todos nós temos medo. Todos nós temos muito medo. Todos nós. Não adianta dizer, eu estou prontinha para morrer. Estou nada, viu, gente? Não, porque se eu morrer, vou chegar lá, vou dar um trabalho para aquele povo que vocês não fazem ideia. Poxa, eu vou falar, como que vocês trouxeram? Ainda quer que eu seja boazinha? Não, eu chego aqui e vou fazer um inferninho nesse lugar. Porque imagina, nós não queremos morrer. Todos nós temos medo. Quem não tem o medo de morrer, porque tem pessoas que já estão totalmente desapegadas, não tem o medo de morrer, mas tem muito medo de como morrer. Porque ninguém de nós quer sofrer. Mas nós temos que prestar muita atenção no que estamos fazendo. Será que não estamos fazendo o outro sofrer? Vamos prestar atenção, porque o Cristo disse que nós, para a nossa vida, para o caminho que leva ao Pai, nós temos obrigatoriamente de fazer ao irmão aquilo que nós gostaríamos, que quereríamos muito que fizesse conosco. E não adianta a gente falar, mas eu estou sendo traído, olha, a pessoa me traiu, puxou meu tapete. Mas quantas vezes a gente, se não puxou o tapete da pessoa no trabalho, a gente não pensou a pessoa caindo flagrosamente, manja, despencando lá, né? E a gente até passando, desculpa, não vi você no chão. É bem assim, entende? Nós somos assim. E temos que ter o cuidado, porque olha, a espiritualidade, o tempo que estamos vivendo, gente, está curto. Está muito curto, porque eles falam, olha, nós estamos na época da transposição, da transformação de um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração. Então eles mandam, aí como está no Evangelho, mandaram os profetas, que nós fizemos, matamos todos.
Mandaram os mansos para dominar a terra, para ficar com a terra. Nós matamos todos. Então, agora está na hora de mandar os violentos. Os romanos vão chegar. Os violentos vão chegar, os ceifadores. Então, muitos vão morrer porque a terra tem que ser transformada. E não está tendo tempo. Nós não estamos caprichando na nossa evolução. Nós não estamos caprichando no amor ao Cristo, no amor ao nosso irmão. Amar o irmão como a nós mesmos. A gente se odeia, como é que vai amar o irmão? A gente vai odiar o irmão, porque o amor que temos por nós é ódio. Então, o que vamos dedicar a esse irmão é ódio. Não adianta a gente ficar lá, ai, doutor Bezerra de Menezes, vou mandar para o senhor toda a minha vibração de amor, o senhor não se esqueça de mim. Ele não esquece de você, mas não muda a sua cabeça. A minha cabeça é difícil, gente. Eu estou lá, ai meu Deus, hoje eu estou em contemplação maravilhosa, não sei o que lá, de repente, oh, mas uma pessoa horrível, aquela pessoa. Não, também, se ela continuar ruim desse jeito, tomara que entre um estrepe embaixo da unha dela. Pronto, já foi. Já é. É só um estrepezinho. Mas já foi, gente. Já foi. Eu já fiz para ela, aquilo que eu estou precisando. Eu estou precisando do estrepe aqui, ó. Para ver se eu me lembro de algumas coisas, para ver se eu faço algumas coisas. Ninguém faz mal a ninguém. Ninguém. Agora, você faz muito mal a você. Quem faz o mal a você é o próprio, porque você é o seu único herdeiro. Herdeiro das suas atitudes, herdeiro das suas ações. A gente não pode esquecer jamais que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Eu desejo a vocês, olha, que o caminho esteja aberto para vocês e que vocês possam caminhar de mãos dadas com o Cristo até o Pai. E possam até se encontrar com Bezerra de Menezes e abraçar, ó, jogar um tchauzinho para ele. Tá bom? Que Jesus abençoe muito a todos vocês. E a mim também, que estou precisando.